Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos iniciar um culto de louvor e oração a Deus, com um momento de orações. Você pode estar orando com orações silenciosas, pedindo a Deus a bênção para o culto desta noite. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor Deus, querido Pai, estamos aqui para te agradecer e te engrandecer, pois só o Senhor é digno de receber honra, glória, louvor e adoração. Por certo, estamos vivendo em tempos de enfermidades, de pandemia, mas temos as tuas mãos protetoras nos guardando e nos livrando de todo mal, pois sabemos que os teus anjos estão acampando ao nosso redor, nos livrando de todo mal, de toda enfermidade. Estamos aqui para te agradecer pelo livramento que o Senhor nos concede, Pai. Te pedimos que o Senhor possa afastar esse mal de nosso meio, esse vírus, para que ele não nos atinja, Pai, não venha a nos atingir nem aos nossos parentes. Tem misericórdia daqueles que estão enlutados nesse momento, que perderam seus parentes, seus amigos, seus conhecidos, ó Pai, que o Senhor possa trazer o consolo. Sabemos que no mundo, assim como a Tua palavra afirmou, estamos à mercê das aflições, porque o Senhor Jesus nos disse, mas temos que ter bom ânimo e continuar realizando a Tua obra até a Tua volta, Pai, gloriosa, pois sabemos que após a mesa estaremos no céu, então lá não haverá choro, não haverá doença, não haverá problemas nem tristeza, Pai. Então que possamos nos animar e continuar realizando a Tua obra com alegria, que o Senhor possa despertar esse interesse em cada um de nós de estarmos realizando a Tua obra até a Tua volta gloriosa. Abençoa cada irmã que está aqui presente, que possamos sair daqui renovados pela Tua palavra trazida ao nosso coração nesse final de tarde, nesse início de noite. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor com o cântico dos Salmos e Hinos, de número 440. Serviço do cliente. Vamos ficar em pé para a alegria.
Vamos fazer uma leitura no Salmo 121. Convido o irmão Jonatas para fazer essa leitura, juntamente com toda a igreja. Salmo 121. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Salmos 121. Cântico de romagem. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações. Vamos ter mais um momento de oração. Irmão Denise ora, agradecendo a Deus pela palavra e apresentando diante dele os louvores que serão realizados. Agora eu convido um irmão que veio preparado para louvar. Irmão Denise vai louvar. Então, está com a oportunidade nesse momento. Salve os irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Ai, não, vou tirar essa máscara para sufocar, calor. Pela fé uma vez me foi dada para seguir o Cordeiro de Deus. Pela fé de Deus foi enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Quer que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor. Pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil
Amém, irmãos? Você crê? Amém. Dê um amém bem grande. Amém? Glória a Deus. Isso. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Vamos ficar em pé, meu Pai do Senhor. Oferecer nossas vidas com oferta de amor. Diante do Senhor, declarar nossa situação. Estamos aqui para oferecer nossa vida diante dele. Vem, Senhor, Oferta de amor e sacrifício.
de edificação, de sabedoria e de disciplina para nossas vidas. Possamos estar atentos ao teu recado nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Graça e paz sejam com todos. Amém. Amém. Abafado, tudo de massa. Graça e paz sejam com todos. Amém. Coisa boa estarmos aqui, né? Presencialmente, até que enfim, né? Todos resguardados aí, tem que ser assim mesmo. Vamos fazer a nossa parte, porque Deus é maravilhoso. Outro dia alguém zombou de mim, que eu estava de máscara logo no começo. Mas pastor, tem que ter fé. Pastor, que negócio é esse, usando máscara, que lá. E eu evitando ele, eu disse: irmão, eu tenho tanta fé no Senhor Jesus Cristo, eu tenho tanta fé, que quando eu vou dormir eu fecho a porta da minha casa. Vou dormir de porta aberta? Então a gente tem que se cuidar. Muito bem, irmãos, o meu assunto dessa noite aqui, eu quero ser breve. Eu passei mal no estômago antes de vir para cá, agora na igreja, quando vou poder ir, eu tenho que pregar aqui, vou ter que pregar na igreja Monte Sinai. Mas na igreja Monte Sinai é 7h30, né? Dá tempo muito bem. Mas eu gostaria de compartilhar um assunto que eu já falei aqui na igreja. É umas lições em 5 pessoas, tem muito mais pessoas na Bíblia, mas 5 pessoas me chamam a atenção sobre integridade, vida íntegra. Por que me chama essa atenção? Eu folheando minhas papeladas, mas eu vi uma notícia essa semana que eu achei incrível, né? No Brasil estão tentando derrubar, acabar com a Lava Jato. Eu achei o cúmulo do absurdo isso, porque a Lava Jato é uma equipe que tem lá no Paraná, combatendo a corrupção no Brasil de muito tempo, respeitada mundialmente. Nunca houve um combate tão grande como a Lava Jato para combater a corrupção no Brasil, e infelizmente querem acabar com essa organização federal, da Polícia Federal, no combate à Lava Jato. Me veio logo à memória a grande frase de Rui Barbosa. Rui Barbosa foi um dos maiores estadistas brasileiros, e ele disse o seguinte: vai chegar um tempo em que o homem teria vergonha de ser honesto. É por isso que está aumentando a violência cada dia mais, porque os nossos líderes não estão dando exemplo. Mas eu me preocupo com isso. Eu sou um brasileiro, sou um cidadão brasileiro, quero honestidade, quero preservar a minha família, quero preservar vocês que são igreja. Mas onde está a integridade, a honestidade hoje? Falsificam remédios, falsificam tudo, né? Um absurdo. Tanto dinheiro que o governo federal mandou para os governadores para cuidar da coronavírus, e eles foram leptos, passaram a mão no dinheiro e enganaram, e mais de 100 mil brasileiros morreram para a eternidade com essa doença terrível. É triste isso. O que é integridade? Eu fui olhar no dicionário, fala de retidão, a pessoa ser reta, é uma pessoa pura, é uma pessoa completa, é uma pessoa que procura perfeição, é uma pessoa inatacável. Entre eles, eu lembro muito bem, aqui já entra o ex-governador do primeiro governo de Lula, José de Alencar. Nunca esqueço do que aquele homem falou. Ele morreu de câncer, José de Alencar, e ele disse, ele foi muitas vezes para o hospital com câncer no estômago, e disseram: ô doutor, o senhor não tem medo de morrer? Eu nunca esqueço que ele disse, faz muitos anos isso, né? Ele disse: eu tenho medo de perder a minha integridade. Já pensou nisso? Eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho medo de perder minha reputação. Que exemplo, não esqueço disso. Mas vamos lá. Primeiro exemplo de uma vida íntegra, de um homem que tinha uma vida aos pés do Senhor, que eu me emociono muito. Gênesis capítulo 5. Coisa boa ver a irmã Maria Pereira aqui conosco, a Denies, irmã Cícera, oh, Jesus te abençoe de saúde, irmã Cícera, né? Ana com Haroldo, Herod, Magno, eita coisa boa, a irmã Maria Marluce, Ana e Ronaldo, coisa boa, Alana com Léo, Tiago, Herodite,
Jonatas, coisa boa estamos aqui. Mas vamos lá. Um exemplo, primeiro exemplo. Eita, esse homem aqui, quando eu li isso na Bíblia, irmãos, eu disse, meu Deus, onde é que eu estou? Gênesis capítulo 5. Veja aí que nos diz a palavra de Deus sobre a respeito desse homem. Gênesis capítulo 5, versículo 21. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Já pensou nisso? Olha, quando eu li isso aqui, irmãos, hein? Ronaldo, 365 anos viver. E aqui diz que ele andava com Deus. De vez em quando vem assunto de morte na minha cabeça, eu penso logo em Enoque e Elias, 2 homens que não morreram. Não morreu. Deus sai da terra, você é meu. Já pensou nisso? Um homem que andava com Deus. Há um grande ditado no meio psicológico e filosófico: me diz com quem andas e direis quem tu és. Com quem tens andado? Aqui diz que Enoque andava com Deus. É uma lição para mim, não sei se é para você. Outro exemplo de uma vida que andava com Deus, Gênesis capítulo 6. É só virar a página aí. Incrível, né? Gênesis capítulo 6, versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. E diante disso, no capítulo 7 de Gênesis, versículo 1, disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido o quê? Justo diante de mim, no meio desta geração. Irmãos, irmãs, nós que se dizemos crentes, nós que dizemos pastores, líderes de igreja, no meio desta geração que estamos vivendo agora, do ano 2020, dia 13 de setembro de 2020, será que Deus pode olhar do céu e dizer: Patrício, Aldeniez, Jonatas, qualquer um de nós, vocês estão andando na minha presença, vocês são justos diante de mim? Já pensou nisso? Aqui diz que Noé andava com Deus. Noé era um homem íntegro, justo, diante dos contemporâneos. Noé também andava com Deus. Que exemplo de vida de integridade. Que exemplo. Eu fico tão pequeno diante desse texto. E quando Deus chamou Noé, no capítulo 7, Deus disse: reconheço, veja aí, 7:1, reconheço que você tem sido justo diante de mim, no meio desta geração. Irmãos, quando eu leio isso aqui, vem aquele assunto que eu gosto de falar na igreja: ser crente é ser diferente. E a Bíblia diz isso, a Bíblia me ensina isso. Desde do início da Bíblia até o final, ser crente é fazer diferença, ser diferente. Quando Deus chamou Abraão, nosso pai na fé, ele disse: sê tu uma bênção, sê tu diferente. O apóstolo São Paulo, escrevendo na 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, é uma nova criatura, é uma pessoa diferente, tem que fazer diferença. E eu me preocupo tanto, qual é a diferença que temos feito? Há pouco tempo atrás, alguns 2-3 anos atrás, o IBGE lançou uma pesquisa e disse que tinha mais de 40 milhões de crentes evangélicos no Brasil, e o povo aplaudiu: oh, glória, aleluia, mas é bonito, né? E o pastor lá no Rio de Janeiro: eu não aplaudo não. Aí por quê? Porque eu não estou preocupado com números, eu quero saber qual a diferença que esses crentes estão fazendo no Brasil. Misericórdia, Ana? Qual a diferença? Jó, vamos lá para Jó. Esse mês eu estou mastigando Jó, outro grande exemplo. Onde está Jó? No Velho Testamento, né?
Jó, capítulo 1. Jó, antes de Salmos, nós estamos estudando na escola dominical o livro dos Salmos, né? Entramos no Salmo, tem uma bênção grandiosa, e é muito fácil encontrar Jó antes de Salmos. O Salmo está no meio da Bíblia, né? Jó, capítulo 1. Veja o que diz a Bíblia sobre Jó. Capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Capítulo 2, versículo 3 de Jó, 2:3. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele para consumir sem causa. Já pensou nisso? Capítulo 1, versículo 3, um segredo para vocês pesquisarem depois e me dizer, viu? Capítulo 1 de Jó, 1:3. Possuía Jó 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juncos de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos como é que diz a sua Bíblia aí? Ele era maior de onde? De qual lugar? Oriente, do Oriente, né? Aí uma perguntazinha, eu meditando nesse meio, quantas vezes já li Jó na minha vida, meu Deus, quantas vezes? Mas me chamou a atenção aí, ele era um homem dos maiores de onde? Do Oriente. Aí eu perguntei, quem é que mora no Oriente hoje? Quem é do Oriente? Hã? Quem é do Oriente, gente? Vocês não sabem? Qual é o povo do Oriente? Quem é o povo da América Latina? Eu não estou estudando não, não estudando não é. Quem é o povo da América Latina? Os brasileiros, argentinos, chilenos, Colômbia. E do Oriente? Os asiáticos. Quem são os asiáticos? Japonês, chinês e tal. Será que Jó era japonês? Aí me pesquisa para me digam, viu? Mas vamos olhar as qualidades dele. Jó, versículo 1. Homem íntegro, reto, temente a Deus. Gente, e se desviava do mal. Que lição, Léo, para mim? Ele se desviava do mal. Que coisa. Versículo 8, mesma coisa, né? Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. As qualidades de Jó: sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Esse homem, imagina, capítulo 2, 3, várias coisas, várias vezes, né? Então esse homem não era um homem qualquer, era um homem especial, ele era diferente, ele fazia diferença. 2, 3, perguntou ao Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Já pensou nisso, gente? Ninguém há na terra semelhante a ele. Não tem nenhum homem igual a Jó. Homem íntegro, integridade, ou seja, uma reputação que ninguém podia apontar o dedo. Reto, retidão, temente a Deus. O que é ser temente a Deus? Ele tinha medo de pecar contra Deus. Se você olhar no capítulo 1, lá diz que os filhos dele faziam festas, confraternizações, e se encontravam, era uma família unida, os filhos com as irmãs dele, os rapazes e as moças. E disse que Jó fazia sacrifícios, dizia assim: talvez eles tenham pecado contra meu Deus, e queria a pureza, a santificação dos filhos.
Ele era um homem que temia, ele tinha medo de pecar contra Deus. E nem queria que seus filhos pecassem, nem que suas noras pecassem, nem que suas filhas pecassem contra Deus. Temente a Deus e se desviava do mal. Já pensou isso para os dias de hoje? Quem é um homem assim hoje? Lá em Brasília, aqui em Caruaru, misericórdia, né? É sério, né, Ronaldo? Que lição a Bíblia nos ensina. Estamos chegando ao final. Outro exemplo, um casal para mim exemplar, agora no Novo Testamento, Lucas capítulo 1. Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Que exemplo de vida! Lucas capítulo 1, versículos 5 e 6. Lucas 5, 6. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Gente, justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente. Que casal! Zacarias e Isabel, justos diante de Deus. Homens andavam perante Deus sem nenhum medo e irrepreensivelmente. Seguiu o exemplo dos profetas do Velho Testamento. Se prega muito hoje nas igrejas sobre os profetas do Velho Testamento, mas ninguém quer procurar viver como eles, vida comprometida com Deus, como no caso do primeiro lá, Enoque. Eu fico pensando, de vez em quando, não me inculca esse assunto. Enoque, Elias, homens que eram tão retos, tão comprometidos com Deus, que Deus disse: eu vou tirar vocês da terra, vocês não vão morrer. Deus os arrebatou. Primeiro arrebatamento que houve, né? É sério isso aqui. Tão santos, tão puros, tão retos, que no Novo Testamento aponta o mesmo caso. O maior exemplo é o Senhor Jesus, é claro. Mas tem as pessoas que deixaram marcas. E eu me pergunto às vezes, que marcas eu vou deixar como cristão? Que saudade eu vou deixar? Qual é a minha marca cristã? Esse casal, Zacarias e Isabel, ambos eram justos diante de Deus, perante Deus, viviam uma vida intocável, irrepreensivelmente. Capítulo 2 de Lucas, finalmente aqui, outro grande exemplo de uma serva de Deus, de uma viúva. Lucas 2, 36. Lucas 2, 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azé, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e oração. Chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Israel. O Senhor Jesus nascera, foi anunciado, foi consagrado, e essa mulher viúva, profetiza, não deixava os cultos. Que exemplo, né? Uma viúva que não faltava à toa na igreja. Eu creio que ela faltava, né, quando estava doente, mas para faltar para ela era difícil. Não deixava o templo, diz aqui, né? 84 anos, ela não ficava em casa, ai, oi, que dor de reumatismo, não, né? Ai, cadê meus netos? Não, ela estava na igreja. Já pensou que exemplo dessa irmã? Não deixava os cultos. Diz aqui mais o que ela fazia o quê? Adorava, de vez em quando era a Deus. No verso 37, como é que ela adorava? De vez em quando, ela adorava ao Senhor noite e dia. Noite e dia.
Então veja que aqui entra aquele texto que o Senhor Jesus diz lá na frente para a mulher samaritana: Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E ela adorava direto a Deus, noite e dia e de noite. Que vida, hein? Uma verdadeira vida de adoração. Temos visto cânticos de louvor a Deus para adorar o Senhor. Quero adorar o Senhor, vou até adorar, mas será que estamos adorando mesmo Deus? Será que estamos adorando todo dia e toda hora a Deus? Ou só adoramos malemar, como dizia o Matuto, quando vamos à igreja? Porque muitas vezes estamos na igreja, mas não estamos na igreja. Estamos na igreja, mas nosso pensamento está na TV, está no celular, está no Zap Zap, está em outras coisas. Como temos visto em muitos cultos, o pastor pregando e o camarada lá mandando mensagem no Zap. Coisa séria. Então está no culto, mas não está no culto. Está presente, mas sua cabeça está vagueando por outros assuntos. Essa mulher adorava dia e noite. Outra coisa que eu peço perdão a Deus, eu sinto vergonha de mim, é que ela fazia uma coisa que eu faço pouco. E ela diz aqui, ela adorava a Deus dia e noite, com quê? Jejuns e oração. Ela jejuava. Irmão, uma mulher de 84 anos, irmão, como, irmão, senão vai morrer, vai ficar fraco, vai desmaiar. Ela jejuava, ela não queria nem saber. A vida dela era o Senhor Jesus, era o seu Deus. Qual foi a última vez que você fez um jejum? Eu nunca esqueço, na minha trajetória de cliente, de pastor, há uns anos atrás, mais de 20 anos atrás, quando um crente disse para mim: Pastor Patrício, eu falei para ele que ia jejuar certo dia. Esse Pastor Patrício, crente que jejua mata a carne. Crente que jejua mata a carne. E nós sabemos da luta que nós temos, da guerra que nós temos, que Paulo ensina lá em Gálatas 5:17, que a carne milita contra o espírito. Eu quero orar e não oro, eu preciso ler a Bíblia e não leio, eu preciso ir para a igreja e não vou para a igreja, porque é a guerra da carne. Quero ir para a igreja, mas estou cansado, estou com sono, então não vou para a igreja, então não leio a Bíblia. Pastor, aí, eu vejo televisão, vejo tudo, mas na hora que eu vou ler a Bíblia, minha boca abre deste tamanho, aí lê só um versículo da Bíblia e cama. Nós não lemos a Bíblia como devíamos ler, não oramos como devíamos orar, e não vamos à igreja cantando o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Há poucos dias eu tive uma reunião com os pastores da nossa região, e quase todos eles se queixando, né, que quando reabriu as igrejas, todas as igrejas reabriram, eles pensavam que o povo estava mais animado, mais preocupado, mas estavam mais frios, mais pacatos, menos gente na igreja, mais se imaginava. É bem verdade que tem aqueles que não podem vir por causa de saúde, de risco e tal, mas eles se decepcionaram que os jovens não estavam na igreja. Não é sério isso? Essa mulher orava. Todo mundo sabe que o segredo de uma vida de vitória é oração. Quanto tempo nós separamos para orar durante o dia? Um dia tem quantas horas? 24 horas. 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir, que não dormimos 8 horas ou mais. Acabou-se o tempo que era poucas pessoas dormem 8 horas por dia hoje, né? Então trabalha 8, são 16. Aí sobra 8 horas para você fazer o que? Assistir televisão, para orar, para ler Bíblia. E a gente não passa 8 minutos sequer orando. Deus tem misericórdia de José Patrício de Lima. Para terminar, Tiago, apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 4, ele diz o seguinte: ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Diz Tiago, capítulo 1, versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, todos devem ser perfeitos, íntegros, em nada deficientes. A bronca é que quando uma pessoa erra, qual é a desculpa? Pastor, ninguém é perfeito mesmo, né? Como se justificasse. Ninguém é perfeito mesmo, eu vou errar, vou pecar, vou fazer coisa errada. Está errado isso? Está certo? Irmãos, a sério, o que aprendemos desses exemplos? O que nós podemos aprender de Enoque, de Noé, de Jó,
de Zacarias e Isabel, de Ana. O que nos falta para praticar essas qualidades? É impossível hoje? Será que é? Por que é impossível? Por que eu não posso procurar a perfeição? Por que eu não procuro ler mais a Bíblia? Por que eu não procuro orar mais? Por quê? Qual a desculpa? Falta de tempo? Preguiça? Não? Noé andava com Deus. Com quem tens andado? Enoque andava com Deus. Noé, justo, reto, andava também com Deus. Jó, sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Eita homem de exemplo. Ele tinha medo de pecar contra Deus. Zacarias e Isabel, um casal intocável, irrepreensível, justos diante do Senhor. Ana, uma viúva profetisa que não deixava os cultos, adorava de dia e de noite, jejuava e orava ao Senhor. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, meu Deus, tem misericórdia de mim. Quando eu trago à memória esses exemplos aqui da Bíblia, são tantos outros mais ainda. Eu te confesso que temos falhado muito contra ti, Deus. Deus, tem misericórdia de mim, perdoa meus pecados, meus muitos pecados. Lava-me, purifica-me, regenera-me a cada dia, a cada instante. Quero abençoar cada vida aqui presente. Que a tua misericórdia, a tua graça esteja sobre cada lar, cada família, com suas mazelas, suas broncas, problemas de saúde, pedimos a cura, que o remédio faça bem ao seu organismo, mas o milagre maior vem do Senhor. Eu abençoo esse culto e todos os cultos nessa cidade nessa noite. Que seja uma noite de salvação de almas, que seja uma noite de crescimento espiritual do teu povo, de uma maior consagração a ti, Pai. Visita o triste, o abatido, o que está de luto, consola, conforta, meu Deus. Eu abençoo os missionários, os pastores, que possamos nos reanimar no Senhor Jesus Cristo. Que tenhamos uma semana de paz e de bênção na tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, está a lição aí, que possamos procurar praticar e ser felizes com o Senhor Jesus Cristo. Próxima quarta-feira, estaremos aqui no nosso estudo bíblico e oração. Quarta-feira, estudo bíblico e oração. Nas quintas, estamos já indo para a nossa congregação. Ainda está animado, viu? O pessoal mandaram um abraço. Estão animados, estão indo mesmo, descendo das serras lá, quinta-feira passada, estavam lá todos presentes. Louvado seja Deus. Irmã Cisa não trouxe o bolo não, eu já está aniversariando, né? Coisa boa, olha, vamos orar, abençoando, dando graça pela vida da serva do Senhor. Pode vir aqui na frente, eu vou colocar minha máscara, que a irmã está meio, né? Vamos orar pela irmã Cícera. Ela está um pouco abalada de saúde também, mas os irmãos estejam colocando ela diante do Senhor. Ela agradeceu de coração a feira que nós temos para abençoar ela, para ajudá-la. Ela foi grata, a oferta também que a igreja deu, conseguimos, né? E outras pessoas também que abençoamos na igreja. De modo que é uma alegria enorme ter a senhora aqui, em pé de cabeça erguida, olhando para Jesus. Passou a prova da pequena mamãe dela, mas Deus é maior e sustentou e a protegeu. Eu vou convidar a irmã Denise vir aqui à frente para agradecer a Deus pela vida da irmã Cícera. Irmã Denise.